Você está parado no meio de uma conversa totalmente comum quando, do nada, a sua mente parece dar um apagão de 1 milésimo de segundo. Uma onda gelada sobe pela espinha e você tem a certeza absoluta de que já viveu exatamente aquele mesmo momento com as mesmas pessoas e no mesmo lugar. O tempo parece congelar por completo e você fica tentando entender como aquilo é possível. Será que o mundo à nossa volta deu uma piscada de leve na nossa frente? Ou será que você está lembrando de algo que nunca aconteceu? Esse é o efeito espelho do déjà vu, um mistério que faz a nossa cabeça dar um nó tentando achar uma lógica para o impossível. Mas o mais perturbador não é essa sensação de repetição que todo mundo conhece. O verdadeiro terror psicológico mora no fenômeno exatamente oposto, uma pane silenciosa chamada jamais vu, que pode fazer você esquecer o próprio teto onde mora. A verdade sobre esse apagão assustador eu só vou te revelar no final deste vídeo, porque antes de encararmos o vazio da mente, precisamos entender o truque biológico que faz você achar que tem superpoderes. Para a ciência, você não é um viajante do tempo, e muito menos o escolhido para viver uma jornada sobrenatural. O que está acontecendo na sua cabeça é uma falha de comunicação pura e simples, conhecida como a teoria do processamento duplo. Pense no seu cérebro como duas pessoas carregando um sofá escada acima. Normalmente, os dois andam no mesmo ritmo, mas se um deles tropeçar por 1 milissegundo, o outro vai carregar o peso sozinho por um instante. Na sua cabeça é exatamente igual, pois um lado do cérebro recebe a cena 1 milésimo de segundo antes do outro. Quando o lado atrasado finalmente acorda e olha para a cena, você toma um susto e pensa que já viveu aquilo, mas na verdade você não viveu aquele momento em outra vida, mas só basicamente foi tapeado. Porque seu cérebro apenas recebeu a mesma fofoca 2 vezes seguidas. Essa mini estrada por onde a informação viaja possui pequenos caminhos e conexões que deveriam entregar o pacote visual exatamente no mesmo momento. Quando o corpo está em perfeito equilíbrio, essa sincronia é tão perfeita que tudo parece acontecer em tempo real e de forma contínua. Porém, bastam alguns milésimos de segundo de atraso em um dos lados para que a percepção mude por completo. Toda essa bagunça acontece em uma peça muito específica da sua cabeça, o chamado lobo temporal. Essa região lateral do cérebro funciona basicamente como aquele funcionário de escritório focado em organizar e carimbar arquivos de papel. A função dele na sua cabeça é carimbar o que é novidade e o que é coisa antiga que você já conhece. Só que às vezes, esse funcionário fica totalmente sobrecarregado de trabalho devido ao estresse acumulado, ao cansaço extremo ou àquela sua péssima mania de não dormir direito. Quando a exaustão atinge o limite, esse funcionário começa a trabalhar no automático, com muito sono e quase caindo de cima da mesa. No meio dessa confusão mental, ele se distrai por um segundo e carimba uma situação totalmente inédita com o carimbo de já vivido. É tipo quando você entra na cozinha para pegar um copo d'água e, por estar distraído, jura que já tinha feito aquilo 5 minutos atrás. Quando você tenta resgatar de onde conhece aquela cena, sua mente vasculha o arquivo inteiro e não encontra absolutamente nada. Se esse funcionário cochila, o escritório inteiro entra em colapso. Mas e se o problema for um pouquinho mais profundo do que uma simples noite mal dormida? E se o déjà vu for, na verdade, uma espécie de erro de verificação do nosso próprio sistema interno? Pense comigo. No mundo da tecnologia, existe um conceito chamado checksum, que é basicamente uma verificação de segurança que o sistema faz para garantir que nenhum arquivo foi corrompido durante um download ou uma transferência. Se o arquivo chega com algum pedaço quebrado, o sistema percebe o erro e tenta corrigir na hora para você não perder os seus dados. E o seu cérebro faz exatamente isso em tempo real, quando você está andando por aí. Ele fica cruzando os dados do que você está vendo agora com o que já está guardado na sua memória de longo prazo, tentando garantir que a sua percepção da realidade está correta. E o déjà vu pode ser o momento exato em que o seu cérebro encontra um pequeno erro nessa checagem e decide fazer uma atualização forçada de memória bem na sua frente. Ele tenta corrigir o arquivo corrompido, duplicando a informação, e você sente aquele estalo na mente como se estivesse vivendo o passado. É a biologia tentando consertar um vazamento de dados, mas fazendo você se sentir dentro de um filme de ficção científica. A biologia explica essa falha de forma fria, mas a nossa mente detesta explicações sem graça.
Por isso, quando o cérebro falha, a nossa imaginação imediatamente cria teorias alternativas, dignas de roteiro de cinema. Quando a ciência falha em convencer o nosso lado místico, o ser humano recorre a hipóteses que mexem com o multiverso. Há quem jure de pé junto que o déjà vu é o momento exato em que duas linhas do tempo de mundos paralelos se cruzam no espaço. Seria aquela fração de segundo onde a sua versão de outra dimensão tomou exatamente a mesma decisão que você, gerando uma interferência na frequência do sinal. Para os fãs de mistérios, essa pane é a prova viva de que vivemos em uma grande ilusão e o destino acabou dando uma tremida na nossa frente. Imaginar que estamos presos em uma estrutura gigante e que o Criador de tudo cometeu um pequeno erro de continuidade é muito mais confortável do que aceitar que nossa própria carne falhou. Já a visão espiritualista e da reencarnação enxerga o fenômeno como um resquício de vivências passadas da sua alma, um eco de uma vida antiga que ficou gravado na memória espiritual. Seria uma espécie de lembrança que sobreviveu ao tempo e voltou à tona através de um gatilho comum do dia a dia. Até o pai da psicanálise, Sigmund Freud, entrou na discussão ao sugerir que o déjà vu ocorre quando um desejo inconsciente reprimido é ativado por um detalhe externo. Ele acreditava que o cenário atual apenas lembrava um sonho antigo que você tentou trancar no fundo da mente. É fazendo com que a mente invente desculpas surreais para não admitir que o nosso motor biológico é cheio de falhas cotidianas. Mas se você acha que a sensação de familiaridade já é confusa o suficiente, prepare-se para entrar em um terreno ainda mais perigoso e, antes de tudo, angustiante. Existe uma variação desse fenômeno que a ciência chama de déjà vu. Mas qual é a diferença real entre os dois? Bom, no déjà vu tradicional, você tem aquela sensação passageira de que o ambiente ou a situação parecem familiares, mas você sabe lá no fundo que aquilo é logicamente impossível. É um estalo rápido que logo vai embora. No déjà vu, a coisa muda de figura e se torna quase assustadora. Você não sente apenas que o momento é familiar. Você tem a certeza absoluta, na pele, de qual vai ser o próximo passo da realidade. É uma ilusão de premonição tão forte e realista que algumas pessoas que sofrem disso de forma crônica entram em desespero profundo. Elas se sentem presas dentro de um filme que já assistiram 1000 vezes, onde o futuro imediato perde a graça porque parece que já foi escrito e carimbado pelo destino. Imagine viver o seu dia a dia preso em um loop, onde a sua mente jura que você tem o roteiro de tudo o que vai acontecer nas próximas 2 horas. Dá um nó na cabeça só de tentar imaginar o tamanho dessa angústia, não dá? Mas se o cérebro é capaz de falsificar o passado criando falsas lembranças e certezas, o que acontece quando ele decide fazer o caminho inverso? É aqui que entramos no mistério perturbador que prometi no início do vídeo, o fenômeno do jamais vu. O jamais vu é aquela pane esquisita de quando você repete uma palavra comum muitas vezes, tipo a palavra cadeira, e de repente ela começa a soar estranha, vazia, e parece que nem existe. Você olha para as letras organizadas no papel e elas parecem fazer parte de um idioma totalmente desconhecido. Essa sensação estranha e desconfortável foi testada de verdade em um laboratório pelo cientista Chris Mullen, em um estudo famoso sobre a mente. Ele pegou um grupo de voluntários e pediu para que eles escrevessem a mesma palavra repetidamente, dezenas de vezes, sem parar. Sabe o que aconteceu depois de apenas alguns minutos? Quase todos os participantes começaram a relatar que a palavra tinha perdido completamente o significado. Eles olhavam para o próprio papel, com a própria caligrafia, e sentiam um estranhamento bizarro, como se aquela palavra fosse um monte de riscos sem nexo criados por outra pessoa. O cérebro deles simplesmente cansou de buscar o óbvio e desligou o interruptor do reconhecimento. Agora imagina o seu cérebro fazendo isso em um nível muito mais alto, com o rosto da sua própria mãe ou com o caminho exato do seu trabalho diário. É como olhar para a chave da sua própria casa e, por alguns segundos, não fazer a menor ideia de como aquela engrenagem funciona. O cenário continua ali na sua frente,
mas a sensação de que ele te pertence some por completo de um jeito assustador e solitário. Você reconhece os objetos ao redor de forma racional, mas o sentimento de conexão desapareceu temporariamente. Estatísticas apontam que cerca de 2/3 da população mundial já experimentaram o déjà vu pelo menos uma vez, sendo um evento muito mais comum em jovens e pessoas com a imaginação fértil. Isso mostra que quanto mais ativa é a mente, mais propensa ela fica a esses pequenos tropeços de percepção. Já o jamais vu é mais raro, funcionando como um alerta de que o motor da mente pode desconfigurar o que há de mais sagrado na nossa rotina. A ciência consegue destrinchar os caminhos físicos do erro, mas o grande questionamento existencial continua ecoando na nossa cabeça. Por que o nosso cérebro insiste em nos pregar essas peças, gastando energia para falsificar a nossa percepção da realidade e do passado? No fundo, isso acontece porque o nosso cérebro meliante odeia o vazio e prefere inventar uma memória falsa ou uma sensação de mistério do que admitir que falhou em processar a realidade. Ele prefere criar uma história fantástica de viagem no tempo a aceitar que o funcionário responsável pelos arquivos acabou cochilando durante o expediente. É um mecanismo de defesa por puro instinto de controle. Mas e você? Já teve um déjà vu ou um jamais vu? Se sim, comenta aí. E se a sua mente sobreviveu a esse curto-circuito, clica direto nesse vídeo que está aparecendo na tela, porque a gente se encontra lá para ver outro mistério dar um nó no seu julgamento por completo.